Bom dia, continuar nosso estudo aqui, né, sobre o princípio vital, começar com a nossa oração, né, que é muito importante. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, estão aqui para nos ajudar, para nos orientar, para nos intuir. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui presente nesse estudo, fazendo com que esses nossos irmãos que aqui estão presentes também possam estudar e aprender conosco. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Então, na página 75, na pergunta 64, né, nós vamos continuar sobre o princípio vital, né, que nós estamos vindo explicando um pouco, e vamos falar o seguinte, a pergunta de Kardec para os espíritos. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro, né? Então, Kardec faz essa pergunta, né, sobre o princípio vital, se seria o terceiro elemento, né? Aí os espíritos respondem assim: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva só do princípio, né? De um só princípio. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Como eu venho lá atrás dizendo que o fluido magnético, né, com suas transformações, é que formam a matéria, né? E cada matéria, ela é formada com a atração e a coesão dessas moléculas, certo? Então, o princípio vital também está nesse fluido universal, porém não é fluido universal, mas se deriva desse fluido magnético. Vocês são semelhantes, é ele que dá a vida, ele que dá o movimento. Então vamos fazer uma comparação. Vamos comparar com o petróleo, certo? Com o petróleo, nós podemos fazer uma moto ou um carro, né? Com o petróleo, podemos fazer a roda desse carro. Com o petróleo, podemos fazer as partes de plástico desse carro, dessa moto. Com o petróleo, podemos fazer peças para essa moto e esse carro, certo? Então, é como se fosse o petróleo, é uma comparação, fosse o fluido magnético. E com o petróleo, nós fizemos carro, preparamos o carro e a moto, mas não colocamos o carro ainda em movimento. Por quê? Porque falta a gasolina, que para nós seria como se fosse o princípio vital. Então, do mesmo fluido que fez a moto, o carro, as peças, se faz o combustível para que o carro possa andar, para que a moto possa andar. Então, a gasolina vem do mesmo local que veio as peças da moto e do carro. Deu para entender? Então, a nossa energia, a nossa vitalidade também sai desse fluido cósmico universal, né? Para que nós possamos ter vida. E cada um vai receber essa vitalidade de acordo com a necessidade do tempo que vai passar aqui no planeta Terra. Se você for vir para cá para viver 80 anos, você vai receber o princípio vital para viver 80 anos. Ok? Eu espero que eu tenha feito essa comparação
para que você saiba que a vitalidade saia do mesmo local que sai aquilo que faz a matéria. Não sei? Então, o princípio vital e matéria saem do mesmo local, fluido cósmico, universal, ok? E na letra A pergunta-se ainda: parece resultado aí que a vitalidade não tem seu princípio no agente primitivo, distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Ele responde assim: isto é consequência do que dissemos. Ou seja, ele está categoricamente afirmando, né, isso que eu acabei de falar. Né? Ele é uma consequência desse fluido. Né? É consequência. Porque a espiritualidade consegue manipular esse fluido e transformar ele em princípio vital. Ok? Na pergunta 65, pergunta assim: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Né? Aí ele responde: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui? É o elo entre o espírito e a matéria, ou seja, é o elo entre o corpo e o espírito, né? Não é o perispírito. Aí que vocês se enganam. Quem funciona como essa bateria é como se fosse uma bateria, onde ali tem a carga. É o duplo etéreo. Então, existe o corpo, o duplo etéreo, o perispírito e o espírito. Esse duplo etéreo, ele fica, né, como se fosse uma bateria. Como é feito esse duplo etéreo? Como ele funciona? Vocês que estudam e já viram sobre desdobramentos, relatos da pessoa, né, que faz o desdobramento, que sai do corpo, e às vezes relata que viu o corpo dele e viu a meio metro, 40 centímetros, um corpo flutuando e ele do lado de fora. Aquele corpo flutuando que fica ali, aquele é o duplo etéreo. Aquela é a nossa bateria. Aquela parte não pode ser afastada do corpo, porque ele que é a fonte de energia do corpo. Por isso, esse duplo etéreo, ele se afasta no máximo, ele não pode se afastar mais, 50 centímetros ou meio metro. Né? Então, eu espero que eu tenha explicado um pouco sobre o princípio vital, tá? Vou parar por aqui, porque para vocês memorizar isso, né? E saber que o princípio vital sai do mesmo local que se faz a matéria, que é o fluido cósmico, o fluido magnético, o fluido elétrico, né? E o duplo etéreo é a bateria, ela que faz a conexão da matéria com o espírito, né? Então, às vezes quando você está mal com algum problema, é naquele corpo que a espiritualidade trabalha, né? Para poder ajustar alguma coisa, ok? Então fica aqui agradecido a vocês, a paciência de vocês. Né? O princípio vital é muito importante estudar, fluido magnético. Tá? Aliás, o livro do Espírito, quando você sai para estudar mesmo, é muito importante. Agora, você só ler o livro do Espírito realmente não é importante. Né? O importante é estudá-lo. Nem que seja 2 perguntinhas por dia, mas perguntas que você tem que pesquisar, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade aí. Obrigado. Obrigado.
Obrigado, meus irmãos espirituais que estão aqui me auxiliando, me ajudando, me intuindo, né? Fazendo com que eu consiga passar da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, para que as pessoas mais humildes, mais simples, possam entender o livro dos Espíritos, para não ser um estudo maçante, né? Porque o livro dos Espíritos, Kardec, quando trouxe, foram para uma classe mais alta, atingindo um pouco a classe mais baixa. Mas hoje, com essa nova classe de espírito que estão aqui no planeta Terra, eles estão procurando passar também esse estudo para os mais humildes, né? E agradecer, né, a Umbanda que manteve esse povo humilde e conectado à espiritualidade. Porque se não fosse a Umbanda, gente, o espiritismo não entrava dentro do nosso país, dentro do Brasil. Porque, infelizmente, as pessoas interpretaram mal a obra de Kardec, né, trazendo só para os poderosos, aqueles que tinham condições financeiras. Mas a amada Umbanda, ela conseguiu trazer os mais humildes da maneira dela para o espiritismo. Então, ao invés da gente ficar criticando a Umbanda, o Candomblé, é agradecer, ter gratidão pela existência da Umbanda. Mesmo ensinado de forma diversa, cada um cultuando do seu jeito, fazendo seus fundamentos, né? Mas ela aguentou, ela sustentou, ela foi um braço de ajuda à espiritualidade. Eu venho aqui de coração agradecer a Umbanda por manter o povo conectado ao espiritismo. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.